Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 11, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 11, hoje a gente vai ler só o verso 23. Está escrito assim: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Até aqui apenas, até o verso 23, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és grande e santo, Tu és poderoso e maravilhoso. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso bondoso Deus. Tu és digno de honra, glória e louvor. Não há outro que seja como o Senhor. Só Tu és o nosso bondoso Deus. Só Tu és perfeito. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós porque nós falhamos e erramos. Fazemos aquilo que não deveríamos fazer, pensamos como não deveríamos pensar, falamos como não deveríamos falar. Perdoa-nos da mesma forma que nós temos perdoado as outras pessoas. Eu te agradeço por mais essa semana, por mais esse dia, por mais essa segunda-feira. Que seja mais um dia na Tua presença, cheio de graça, cheio de unção, cheio de amor. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos livre de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Abençoa-nos para essa semana, derrama da Tua provisão para hoje, para aquilo que nós precisamos hoje. Dá-nos tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és o dono de todas as coisas. O Senhor tem todo o domínio na Sua mão. Por isso eu peço em nome de Jesus, conhecendo todas as coisas, dá-nos aquilo que nós precisamos, Pai. Aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que nós precisamos para fazer a Tua vontade, aquilo que nós precisamos para viver para a Tua glória, aquilo que nós precisamos, Senhor, para que tudo o que nós façamos seja pensando em honrar e glorificar o Teu santo nome, porque Tu és digno de honra e glória e louvor. Em nome de Jesus eu oro também pelos nossos familiares, aqueles ali que nos são mais próximos e que nos vêm à mente agora. Peço que a Tua graça os alcance, que o Teu Espírito Santo toque a vida deles, quebre as barreiras que os impedem, Senhor, de se achegarem a Ti, e em nome de Jesus, que eles sejam salvos, que eles se arrependam dos seus pecados, recebam o Senhor pela fé, pela graça sejam salvos, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode entrar na nossa comunidade do Telegram ou do WhatsApp, seguir a gente no Instagram, comprar o livro Muito Além de um Pai, ajudar o canal, tem várias coisas que você pode fazer, tá bom? Então, tá tudo aqui na descrição desse devocional. Minha voz tá falhando um pouco hoje, perdão, galera. Vamos lá. Então, lemos aqui o verso 23, novamente está escrito assim: Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então, se você não se lembra dessa história, faça os nossos estudos de Gênesis e Êxodo, você vai compreender tudo que está sendo falado. O que acontece de maneira numa síntese bem rápida, é que existia um decreto ali do rei, né, para usar as mesmas palavras que estão aqui, para que os meninos fossem todos assassinados até uma determinada idade. Moisés, então, deveria passar por isso. Os pais dele ali não temem esse decreto do rei, escondem Moisés por um tempo, até que eles colocam Moisés num cesto, no rio, para que ele fosse encontrado por uma outra família. Eles fazem isso com cuidado, não jogam o menino no rio ali, tá, como alguns pensam. E Moisés é encontrado pela filha de Faraó e é criado na casa de Faraó, tá? Então, pela fé, Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Eles não se amedrontaram diante daquela situação terrível. Eles sabiam que o filho deles era especial, eles sabiam que Deus tinha um propósito para a vida dele. E então eles esconderam Moisés por um tempo até que colocaram ele no rio
e ele foi encontrado pela filha de Faraó e foi criado ali no palácio junto com o Faraó. Esse é um exemplo de fé, né? Tá aqui na galeria dos heróis da fé. Porque é um exemplo de fé. Diante das dificuldades, os pais de Moisés não se amedrontaram. Diante de ameaças graves da pessoa mais poderosa ali da região do Egito todo, eles não se amedrontaram. Eles sabiam que o filho deles tinha algo de especial, como está escrito aqui, pois estes viram que ele não era uma criança comum, não se amedrontaram diante do decreto do rei, ou do faraó, como você preferir, e então eles colocam Moisés nesse cesto. Olha, gente, é um exemplo de fé que a gente tem que levar em consideração aqui. Principalmente pelo fato de passar pela dificuldade e continuar confiando em Deus. Muitas vezes nós passamos pela dificuldade, nós passamos pela tribulação e deixamos de confiar em Deus, tentamos fazer as coisas na força do nosso braço, tentamos puxar para a gente a solução das coisas porque a gente não quer esperar em Deus, a gente não quer colocar nas mãos de Deus a solução das coisas. Aqui os pais de Moisés passaram por uma situação terrível, uma situação que a gente nem consegue compreender, a gente está tão distante da nossa realidade, esse tipo de situação, que a gente não consegue compreender. E mesmo assim eles mantiveram a fé. Mesmo assim eles não vacilaram em ter a certeza de que Deus guardaria o filho deles. Tudo bem, aqui eu estou indo um pouco além da palavra, né? A palavra não fala isso, mas é o que dá a entender aqui, ó. Pela fé, Moisés foi escondido durante 3 meses por seus pais. Então isso foi pela fé, porque eles sabiam que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tribulações, diante da doença, diante do desemprego, diante da falta de dinheiro, diante dos problemas em casa, diante dos problemas conjugais, diante daqueles familiares que não se arrependem dos seus pecados e não se convertem a Cristo, a nossa fé não pode falhar, a nossa fé não pode esmorecer, a gente não pode desanimar. O crente não é uma pessoa que desanima. O cristão é uma pessoa que permanece fiel a Deus mesmo diante das maiores dificuldades. E essa dificuldade que eles passaram é provavelmente maior do que qualquer uma que a gente vai passar. Provavelmente, né? Não conheço a situação de cada um. Então é isso, essa é a mensagem de hoje, que eu e você não desfaleçamos na nossa fé, que eu e você não desanimemos e permaneçamos firmes nos caminhos do Senhor, crendo que Ele é poderoso para mudar qualquer situação, como mudou a situação aqui de Moisés e dos pais dele. Essa é a mensagem de hoje, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.